Isso, voltamos. Voltamos, estão me ouvindo? Sim? Sim. Sim, então tá bom, tá ótimo. Então tá, deixa eu só fazer a projeção aqui. Gente, eu vou aproveitar. Hoje, no iniciozinho da aula, eu fiz essa projeção, tá? Com aqueles lembretes que vocês sabem que eu tenho feito ultimamente, né? Mas eu até falei com quem estava presente na aula naquele momento, que eu ia voltar, porque a gente viu que estava sendo válido, né? Esse lembrete aqui, olha, semana que vem, não se esqueçam, tem a apresentação de trabalho, tá? Consta lá no na nossa distribuição de pontos, né? Foi apresentado para vocês no iniciozinho da disciplina, só que agora, né, tudo passa rápido e agora é hora da apresentação de trabalho. Então, uma apresentação que deva ser realizada em PowerPoint. Vocês devam escolher 3 locais que vocês frequentam e apontem problemas ambientais. Façam propostas de melhoria do ambiente e um questionário para aplicação para avaliação da percepção ambiental da população local. Inclusive, vocês podem, né, se é que... Porque a gente percebeu que tinham pessoas que não se lembravam desse trabalho. Então, se porventura ainda vocês ainda forem construir, se quiserem, aquilo que eu já tinha falado anteriormente, podem obedecer os mesmos grupos que vocês têm utilizado para as outras disciplinas, tá? A gente tinha falado no máximo até 4, né? Não é isso? O máximo até 4 integrantes. Então, se porventura você já está com um grupo ali formado de outra disciplina, possa ser o mesmo, não tem problema nenhum, tá? Inclusive, a gente tem feito trabalhos em equipe em outras disciplinas, tá? Mas é só para lembrá-los, por gentileza, semana que vem a gente vai começar a aula com a apresentação de vocês, tá? Então, não se esqueçam, produzir um material legal, com imagens, com proposta, com questionário, tudo bonitinho. Hoje, inclusive, a gente vai ter, né, mais adiante, falar sobre isso, percepção ambiental, formação de questionário, que justamente o nosso assunto, tá? Então, eu até falei com os meninos que eu ia voltar nesse lembrete, porque a gente percebeu que era importante, tá? Eu vou agora voltar ao nosso slide, onde a gente finalizou o primeiro momento, mas, por favor, não se esqueçam, tá bom? Bem, deixa eu colocar aqui. Só um minutinho, que assim eu não consigo enxergar. Isso, agora sim. Vou colocar aqui para o nosso material para a gente dar continuidade. Oh, meu Deus, não. Se eu não fizer isso, não adianta, gente. Se eu não fizer, agora sim. Isso, tá? Voltamos, esse foi o slide onde a gente finalizou o primeiro momento. Eu estava perguntando vocês como vocês acham que tem, né, medidas que nós poderíamos adotar a fim de evitar desperdício de água, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Aqui, inclusive, coloquei para vocês. Gosto muito de trabalhar com tirinhas, né? Tem várias aí que eventualmente venham ajudar a gente a trabalhar com características, né, teóricas, elementos aqui de disciplina com as tirinhas. E é clássico, né? E é interessante porque essas tirinhas ela tem um alcance muito grande. A gente tanto possa colocá-las aqui, mas também é muito trabalhado também, né? Ali quando a gente está, né, com crianças, por exemplo, logicamente. No caso aqui da Turma da Mônica, tem um acesso muito, muito grande com esse público, né? E fala de uma maneira bem humorada para a gente de questões são importantes. Então, aqui no caso, justamente chamando atenção para que no dia a dia possam ser situações que mostram, né, desperdício e que poderiam ser mais evitadas, tá bom? Então, chamar atenção para a gente, cada um aí no seu particular e, consequentemente, aí que possam ser trabalhadas com
com um público, né? Quando a gente está ali fazendo educação ambiental, tá bom? Que, né? Não tem outra. A gente já tinha mencionado com vocês isso, a questão da poluição hídrica, que tem sido crescente, né, gente? Por quê? Porque como não tem aquilo que nós comentamos, como não existe uma coleta adequada, como as pessoas, na verdade, não se sentem muito sensibilizadas com esse cuidado ambiental, existe o descarte do lixo de uma maneira inadequada, até próprio ambiente, né? Setores públicos que já destinam também. Então, junta tudo, né? Vocês devem se recordar, já tivemos aí várias reportagens mostrando o tanto por exemplo, na hora que acontece as enchentes, né, as questões, às vezes a gente começa a ver passando ali pelos córregos, pelos rios, vários componentes, né, que são domésticos, não só também, porque existe até uma tragédia, né? Que assola ali a água, assola as casas e aí vai lavando tudo. Mas fora isso, que logicamente aí é um outro cenário que acontece e infelizmente as pessoas muitas das vezes são vítimas e perdem as suas coisas em função dessas tragédias. Mas a gente sabe também que tem umas situações que ocorrem porque as pessoas jogam, lançam aquilo que ela julga mais desnecessário para ela lança, né? Vê um córrego, vê um rio e lança aquilo dali. Não sei se vocês também se recordam, isso, se não me engano, foi em São Paulo. Tem um local lá, era um rio, que quando ele começou a baixar o nível de água em virtude da seca, eles descobriram que tinham muitos carros que tinham sido despejados daquele local, né? Inclusive aí começaram a investigação, porque eram tantos, né, que tinha alguma coisa a ver, né? Ou seja, é muita coincidência dos carros sempre pararem ali. Aí viram que as pessoas estavam com a prática de realmente jogar carro naquele local em função de obtenção de seguro. Falavam que tinham sido roubados e o carro sumiu, mas na verdade tem a ver com esse cenário, né? Então, por que eu estou falando disso? Porque mostra falhas para tudo quanto é lado, né? Inclusive nessa situação de má fé, que já é uma questão absolutamente absurda, mas que ainda assim, né, mostra que as pessoas não têm cuidado, não têm zelo e jogam mesmo as coisas em qualquer ambiente, né? Sem pensar, sem medir consequências. Temos clássicos, não sei se vocês, na verdade, se recordam de se falar tanto nisso. Há um tempo atrás, quando se falava em poluição, a gente lembrava de São Paulo de uma maneira muito intensa. Tanto pelo Rio Tietê, que é o que a gente apresenta, como, como por Cubatão, que era também uma cidade que tinha altos índices de poluição, né? Então, são dois cenários. Aqui a gente mostra o Rio Tietê, porque ele é um desses grandes exemplos aqui no nosso país, em que houve uma intensidade muito grande de poluição de curso d'água, né? Ele é um exemplo no estado de São Paulo, que hoje em dia estão tentando ali, né, em termos de recuperação, né? Enfim, mas, de uma maneira geral, a gente sabe que no nosso país, essa recuperação total, às vezes ela demora muito, né, muito tempo, porque às vezes entra um prefeito, um governador, aí depende muito das instâncias, né, e que às vezes não investem mais, não mantém o projeto, enfim. Mas, muito importante como exemplo, né? Aqui nós temos o Rio Arrudas, né? Que tem ali, a gente sempre verifica, sabe, ali dos noticiários, né? Acompanha isso, sabe, realmente é o local ali que tem sujeira. Gente, não falar Lagoa da Pampulha, né? Realmente tem um tempão que eu não passo por ali, né?
função da pandemia e ficar mais quieta realmente em casa, mas assim, é clássico, até de memória, né? Ali a gente passa pela Lagoa da Pampulha, a gente vê ali como que é. Ah, é uma lagoa, ela foi construída artificialmente, papá, papá, ok, mas é uma mostra das mazelas e da falta de cuidado, né? Também sabemos que é local onde tem liberação de esgoto, enfim, todo esse cenário que a gente fala de uma maneira geral, a gente também possa visualizar ali, né? Grande volume de lixo jogado nos rios, né? Que tem sido muito clássico. Agora, esse daqui é engraçado que a gente fala, e às vezes a gente não pronuncia. Acredito que de uma maneira geral, porque se mostra um pouco mais longe da nossa realidade, né? A gente vive mais nos grandes centros e a gente não lembra tanto dessa parte, mas saibam, um dos grandes prejuízos ambientais deva-se à agricultura, né? Muito importante, fundamental. Nós sabemos o tanto que nós precisamos, né? Mas é inquestionável que grandes fazendas, né? Isso principalmente quando tem proporções maiores, né? Eles utilizam muito de agrotóxicos, fertilizantes, e aí eles lançam sobre a plantação. Aí você fala, professor, você está falando de questões hídricas. Sim, mas aí acaba que contamina o solo, né? E aquilo promove o escoamento, isso acaba sendo direcionado aos cursos d'água mais próximos, tá? Então é uma jogada ali, uma situação que ela é cíclica, né? E que ela inicia com um fator pontual que já é ruim para tudo, né? Já acaba sendo maléfico à saúde humana, a gente sabe disso, mas contamina, além de tudo, contamina o solo e leva prejuízo, né? Ali a questão hídrica, poluição hídrica e também prejuízo a outros seres vivos que são dependentes de todo esse cenário, né? E aqui colocando para vocês esses produtos químicos, os fertilizantes, tudo isso acaba escoando, né? E sendo levado até mesmo pela chuva aos cursos d'água, né? E aí interferindo de uma maneira exponencial. Por quê? Não fica só com prejuízo centralizado, né? Acaba sendo disseminado os danos ambientais. Muito sério isso, né? Em todas as proporções. Precisa sim ser trabalhado nessa sensibilização a esse público, né? Que é importante, lógico, ter o plantio, ter o lucro, que a gente também sabe que nada acontece, né? Se aquele produtor é importante, ele tenha fonte de renda, que ele trabalhe nesse sentido, mas a sensibilização dele, inclusive chama atenção. Vocês também já devem ter visto programas nesse sentido. Esse uso indiscriminado de produtos químicos no ambiente rural interfere, inclusive, na saúde desses trabalhadores, né? Então, assim, para tudo quanto é lado, a gente teria que dar uma atenção maior, uma sensibilização maior, uma orientação, né? Olha quantos impactos não são gerados em função, às vezes, de uma única ação, tá? Nós acompanhamos ano passado, acho que vocês se recordam, nós tivemos grandes problemas ambientais, né? Talvez o mais clássico que sejam as queimadas que nós acompanhamos, né? Mas não foi só. Não sei se vocês se recordam, teve também um prejuízo muito grande de contaminação pelo vazamento, né, de óleo, logicamente por navios, porque foi no ambiente de oceano, né? E olha só, aqui a tartaruga, né, coberta por esse óleo e os danos que nos provoca. É importante, porque nós estamos falando de poluição hídrica. A gente fala muito, logicamente, do nosso meio,
né? Ali, ao mais ao nosso dia a dia. É fundamental a gente lembrar disso. Mas a gente também não possa deixar de olhar esse entorno, que por mais que seja um pouco mais distante da nossa vista, do nosso dia a dia, também acontece e os impactos são desastrosos, né? Entra muito, aí que eu queria fazer um adendo, né? Já que a nossa disciplina já falou, lembra das ONGs, né? Que são importantes e que tiveram aí crescente. Nesse contexto de educação ambiental, elas ajudam muito nessa fiscalização, né? Porque elas ajudam a monitorar, e tem navios, né? Que correm para poder observar os oceanos, o que está acontecendo. Então, chamar atenção. E que eu quero, gente, na hora que eu falo assim, não sei se você recorda no passado, então, determinadas reportagens, é lógico, porque não foi uma reportagem só, né? Não foi só a que eu vi. Foram várias reportagens, porque foi um bom período tendo esses acontecimentos, então, com certeza vocês viram aí, nem que seja uma nota na internet, uma hora que você ligou a sua televisão, tenho certeza. Eu faço isso para mostrar para vocês. Isso que a gente está falando aqui, ele está mais próximo de nós do que às vezes a gente imagina. E outra, atenção, gente. Vocês aqui, por muito pouco tempo, são todos profissionais da área, né? E atentem, gente, a biologia, ela é cenário a todo momento nos noticiários. E, infelizmente, na grande maioria das vezes, são problemas, né, que nós, humanos, promovemos ali no nosso ambiente. Então, eu chamo a atenção de vocês, porque na hora que vocês pontuam isso, na hora que vocês estiverem ali na sala de aula, trabalhando ali no ensino, né, de crianças, de jovens, chamem essa atenção para eles, para esses noticiários. Ah, professor, mas eu não gosto. Gente, a gente não tem o direito de não gostar, né? Você possa não necessariamente ser absolutamente assíduo todo dia, mas tem que ter atenção do que está acontecendo, viu? E eu falo isso também para vocês. Muito comum, às vezes, a gente perceber que tem tanta coisa importante acontecendo no mundo inteiro e as pessoas, não sei, não vi. A gente não ouve tudo, não tem condição. Mas tem manchetes, tem coisas que não tem também condição da gente estar alheio a isso, né? Então é muito importante chamar a atenção, colocar aí para os estudantes, os quais vocês com certeza estarão aí difundindo, né? E trabalhando a biologia. Pontuem eles para isso, é fundamental, porque se a gente não perceber o que está acontecendo, né? A gente não tem medidas de prevenção. Porque se eu não percebo, para mim tá tudo sempre muito bom. Não tem nem necessidade de promover mudanças, né? E a melhor coisa, gente, a melhor coisa que tem dentro da educação ambiental é a prevenção. Mas por quê? Muitas vezes, depois de determinados danos, eles são irreparáveis. Olha, quando a gente fala aí, né, do que aconteceu em termos das queimadas, nós tivemos perdas de milhares de vidas, né, de seres vivos. Eu falo sempre que aí você fala da vegetação, você fala dos animais, né, daqueles de mau porte, daqueles insetos, assim, tem coisa que acontece e que às vezes as pessoas nem param para pensar, né? Mas a perda ela é muito grande. Então, por isso que a prevenção sempre é a melhor coisa. Em todo cenário, quer seja no cenário humano, quer seja também nesse cenário ambiental. A prevenção ela é muito melhor, né? E no último caso, depois que já aconteceu, tentar ali fazer no melhor cenário possível, né? Trabalhando, investindo, enfim, colaborando para que as coisas melhorem. Mas a prevenção ela é fundamental, porque muitas das situações de prejuízo hídrico, contaminação de solo, né? Elas são irreparáveis, tá bom?
Alguém quer comentar alguma coisa? Se recorda de alguma matéria, alguma coisa em sentido? Entre vocês aí, tem algum comentário? Hã? Quem? Caladinhos? Tá. É bom, sabe o que eu sinto? Já que vocês estão caladinhos, semana que vem, na hora da apresentação, vocês vão falar demais. Eu acho que eu vou ter que fazer isso. Uma série de perguntas, sabe? Já vim preparada para vocês poderem falar muito. Que é isso? Vocês estão economizando muita fala, né? Vocês são muito econômicos, gente. A gente tem que economizar água, mas não precisa de economizar fala, não. Tá bom? Vocês faz favor. Ô, meu povo, entre as medidas utilizadas para reduzir a poluição das águas, podemos citar, né? Segurança nos navios petroleiros, em função de tudo que a gente falou, que é muito importante, justamente isso, contextualizar. Questões de poluição hídrica não está só naquilo que eu vejo ali perto, né? Logo, na hora que eu saio de casa, não. Estou falando de uma maneira geral, né? Segurança nos navios petroleiros, diminuição dos produtos químicos, né? Que são muito presentes ali na agricultura, descarte de resíduos de uma maneira adequada, engloba tudo que a gente falou, inclusive naquele contexto de coleta, né? Coleta de lixo, reciclagem, tá? E descarte apropriado também do óleo, né? Que, por características, o óleo, ele não se mistura à água, né? Causando ali um grande prejuízo, interferindo na incidência ali e na presença de oxigênio ali nos cursos d'água, né? Promovendo danos aos seres vivos associados ali àquele ambiente hídrico, tá bom? Então, são situações que a gente chama a atenção, que é muito importante, né? Que são muito importantes e dos quais é fundamental que a gente trabalhe nesse sentido, tá bom? Aqui, exemplificando, que é algo que a gente sempre busca dentro aqui da nossa disciplina, né? Em homenagem à água. Tomando tanta água, sabe? Pior que ela ajuda muito. A gente fala muito e às vezes esquece de beber água, essa grande verdade, né? Enfim. Você sabia que a água já foi motivo que levou países à guerra? Vocês já ouviram falar disso? Guerra por motivo de água? Não, nem imaginava. Ela é menos comum a gente falar em relação a isso, né? A gente sabe que já teve guerra aí por causa de petróleo, a gente sabe que tem guerra por N situações de conflito aí, mas guerra por posse de água não necessariamente é tão divulgado. E ele já foi, até a gente coloca aqui, né, como um novo petróleo, porque ele realmente é um bem muito precioso, né? E normalmente se briga por aquilo que é fundamental, por aquilo que gera economia, né? Bem, e nós temos exemplos, sim. Existem vários conflitos lá no Oriente Médio que é por posse, né? De locais onde tem água, tá? Então, sim, ela é motivo aí de atrito, ela é motivo de guerra, e palestinos e israelenses já entraram em conflito em relação a isso. Inclusive, recebeu aqui, ó, Guerra dos 6 Dias, que justamente começou a partir do momento que começaram a ter conflito ali da posse da água. Então, para a gente chamar a atenção disso, né, de tão importante, ela já foi motivo e motivo de discórdia, assim como, né, outros bens do ponto de importância financeira, importância econômica. Vocês imaginem, eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. Esse momento que a gente está vivendo, essa pandemia, essa extensão, né, da pandemia, pelo menos eu já até comentei isso aqui com o quando a gente vê alguns filmes
Filmes clássicos, aqueles que a gente assistia, falam de epidemia, fim do mundo, isso, aquilo, né? A gente olhava para esses filmes de ficção, a gente achava que estava eventualmente assim tão distante, né? Por que eu tô falando disso? Porque a gente tem que pensar diferente. Porque agora, com esse cenário de pandemia, que no fundo também ninguém necessariamente esperava passar, né? Você vê países fechando as portas, as coisas, né? Como tem acontecido, essa intensidade que a gente tem vivenciado. Será que não dá aquela sensação? Será que é só eu que estou pensando assim? Dá aquela sensação de que aquele inimaginável, aquilo que era ficção, parece que ele é mais plausível da gente passar por isso. Porque tem várias cenas de filme que eventualmente nós vivenciamos num período desse. Eu falo isso do ponto de vista do mundial mesmo, né? E aí, por que eu estou falando desse cenário, falando da água? Que a gente tem que ter muito cuidado, que a gente fala muito da água, da proteção da água, eu já comentei isso com vocês, né? Como vários outros problemas ambientais, como se fosse preservar para gerações futuras. E nós já começamos a sentir prejuízos pela falta d'água. Vocês, na casa de vocês, tenho certeza, vocês já passaram, porque a gente passou aqui em Minas, restrição, né? Locais que inclusive fazem rodízio, já fizeram rodízio em determinadas épocas do ano, porque não tinha água para ser ofertada para todo mundo. Então, já pensou, a gente está falando dessa importância, a gente sabe, a gente dentro da biologia, a gente trabalha o tempo todo da importância da água, para inclusive manutenção da estrutura corporal. Gente, tem tanta coisa que a gente acha que possa ser ficção, ou coisas lá muito do futuro, e que, porventura, possam chegar muito mais, né? Essa dura realidade possa chegar muito antes do que a gente imagina. E sem água, a gente não sobrevive, nem nós e nem outras formas de vida na Terra. Então, paremos de pensar que é uma coisa longe, um problema longe, né? Vamos tentar sensibilizar a população pro hoje, pro ontem, na verdade, né? Eu tenho que cuidar para ontem. Na hora que a gente coloca aqui, o que na verdade nós queremos chamar a atenção de vocês, é que quando nós falamos esse cuidado hídrico, né, cuidar da natureza, gente, nós temos aqui aí chamando atenção para o nosso país, né, chamando atenção para o nosso território. Nós temos vários locais de uma riqueza natural, com uma oferta de água, quer seja salgado, doce, né? Mas de uma riqueza ambiental muito grande. E, como eu vou mostrar para vocês, existe pela Organização Mundial de Saúde, né? A Organização Nacional Unida, que é a ONU, ela literalmente ela classifica determinados locais como patrimônio natural. E nós aqui no país nós temos, né? E chama a atenção de vocês em que contexto? Vários desses locais e logicamente, a partir do momento que eles recebem, né, essa denominação de patrimônio natural, está associado a ele um cuidado, um zelo redobrado, né? Não que precise ter esse selo para o cuidado, mas na hora que eles certificam, na hora que a ONU literalmente dá essa certificação, redobra deveria pelo menos redobrar o cuidado, o zelo, né, em relação a esses locais. E aí a gente lembra, né, de Fernando de Noronha, sabemos que eventualmente aí tem tantas coisas aí sendo trabalhadas e sempre aquela tentativa, né, de poder de repente fazer com que essa área, que é um patrimônio natural, possa estar associado de uma maneira mais intensa do que já é em relação ao turismo, né?
abrindo aí algumas situações que, logicamente, acabam impactando sobre esse cenário ambiental, né? Podendo, inclusive, comprometer a preservação, né, desse local. Então, é muito importante a gente chamar atenção para isso. Coloca aqui que quando esse patrimônio ambiental, quando elas são escolhidas, né, dá, logicamente, uma grande visibilidade para esses locais. Visibilidade gera, logicamente, uma responsabilidade e também benefícios, né, para o local. Afinal de contas, quer queira ou não, essa maior visibilidade talvez tragam turistas para o local, né? Turista significa ganhos econômicos ali ao entorno. Então, a gente também tem que ter cuidado que essa certificação, não só com benefício e com aumento de renda associado a isso, né? Porque ele acaba gerando, direto ou indiretamente, mas tem que ter a responsabilidade da proteção, né? Isso é fundamental. Aqui coloquei para vocês os 7 locais, as 7 áreas que são considerados patrimônio ambiental da humanidade presentes aqui no nosso país. O Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, Pantanal, Mato Grosso do Sul, Fernando de Noronha e Alto das Rocas, em Pernambuco, Costa do Descobrimento, no Bahia e Espírito Santo, Reserva da Mata Atlântica, no Sul e Sudeste, a Pan-região central da Floresta Amazônica, na Amazônia, né? E também Pantanal e Mato Grosso do Sul, né? E Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e das Emas, em Goiás. Então, reparem vocês que grande parte, né, desses locais tem sempre uma presença muito intensa também ali de fontes hídricas, né, associados a esses locais, tá bom? Então, isso daqui para a gente é importante, porque um local, são locais de visibilidade, né? E que, logicamente, acabam sendo atraídos por N situações. É importante, logicamente, que as pessoas conheçam, porque a gente só preserva, só valoriza aquilo que a gente conhece, né? Mas, por outro lado, também a gente tem que ter cuidado para que não tenham excessos, né? Que tudo aquilo que possa ser gerado, possa sim gerar até mesmo consciência ambiental, trazendo turistas com esse teor ecológico, né? Mas que ao mesmo tempo não venha comprometer, não venha abalar ali aquele ecossistema, tá bom? Quem conhece algum desses locais? Só Pantanal. Você conhece Pantanal, Daniel? Eu já morei tanto em Campo Grande quanto em Cuiabá. Ai, que delícia! Não, eu vou te falar. Eu morro de vontade, até já falei com o Lu aqui, que nessa época também a gente tá doido para imaginar a gente poder, já pensou quando a gente puder, de fato, viajar e viajar tranquilo, né? Falei com o Lu, agora as crianças já não estão mais tão crianças assim, dá pra gente ir para locais, porque tem que ir para explorar, né? Não é para ir só ficar ali em hotel vendo de longe, não. Tô com vontade aí de programar, assim que as coisas puderem, né? Uma viagem aí, porque eu vou. É triste, mas eu não conheço, né? Nem É, Amazônia, nem Pantanal. Mas dá muita vontade de conhecer. E você curtia lá? Você assim morou e explorou um pouco a região ou na época não tinha essa oportunidade? Hã? à noite eu lembro da gente pegando tipo um Jeep no escuro, assim, ligava uma lanterna nos animais pra gente ver, era mó legal. Bom demais. O espírito de biólogo, então, deve ter vindo de lá. Que delícia. Mas alguém conhece algum desses locais? Não? Ô, gente, a coisa mais importante, né? É conhecer, assim, até mesmo para a gente, sei,
E são ambientes que a gente revigora, né? Mas conhecer esses locais são fundamentais, tá aí. Tá dentro aí da minha vontade mesmo, de poder levar as crianças para conhecer também esses locais juntamente conosco aqui para valorizar ainda mais, né? Eu acho que é importante, todo brasileiro também, se nós tivéssemos mais essa cultura de poder levar, né? Oportunidade mesmo, ia ser. Você sensibiliza também mais as pessoas, né? Bem, aqui, como sempre gosto de fazer com vocês, um artigo Cultura e Natureza. São práticas de preservação, tá? Do patrimônio cultural e ambiental. Então, vale a indicação de leitura para vocês aí nesse cenário, tá bom? Umas questõezinhas, como sempre, como a gente gosta aqui de pontuar, e é bom que eu gostaria de ouvir vocês, né? Afinal de contas, meu povo, caladinho, né? Quero aí ver o que vocês marcariam. Olha só, os impactos socioambientais podem interferir drasticamente na vida da população. A poluição dos rios, além de afetar os seres humanos, pode provocar alterações ainda mais graves para a fauna e flora locais. Sobre isso, pode-se afirmar que, vou dar um tempinho para vocês verem qual que seria, né, a alternativa mais plausível aí. O que vocês marcariam? Deixa eu pegar aqui. Qual questão que vocês marcariam, gente? Letra B. B, vamos ver. A poluição da água pode ocasionar doenças e morte de animais e vegetais marinhos. Sim, certinho, né? Vejamos. Exatamente isso, né? Que a poluição dos rios interfere apenas na vida dos animais marinhos? Logicamente que não. Né? A água é um recurso essencial à vida humana e mesmo poluída consegue uma recuperação a curto período. A gente sabe também que não. A água é um recurso que após poluída é impossível sua recuperação? Não. Poluição das águas não afeta diretamente o homem. Enfim, então é isso mesmo, letra B de bola. Vejamos aqui a próxima, né? Então temos aí a Rafaela, o Felipe, a Letícia, o Daniel, né? O Daniel acabou de responder. Temos o Gabriel, temos o Vitor, a Mariana, Pedro, Sara. Ou seja, tem muita gente para responder, viu? Não briguem, não. Daniel agora vai até esperar um pouquinho, porque ele vai deixar. Tem muita gente querendo falar, sabe, Daniel? Vamos ver quem é que vai conseguir falar da próxima. Vejamos. Questão 2. Professora, Oi, diga, Gabriel. eu escolho o Daniel como meu representante. Pode falar, Daniel. Ô Gabriel, sem graças, viu? Ô, Daniel, pode deixar. Deixa Gabriel aqui comigo. Então, Gabriel, você possa... Eu agora te escolhi como próximo a responder. Então, agora vamos. Gabriel Bolina. Apesar dos grandes avanços que o Brasil obteve nas últimas décadas, que alavancaram a questão da sustentabilidade ambiental, ainda são notados problemas socioambientais antrópicos, frequentes nos centros urbanos. Dentre esses problemas, quais podem ser destacados? Vejamos. É o A. Vamos lá? Vamos ver. Crescimento populacional, favelização e tratamento de esgoto. Ok, concordo com você. Exatamente. As próximas 5 agora é o Daniel. Tá, mas não tem problema, Gabriel. O importante é participar. Eu quero ver que eu estou falando, que atrás aqui dessa luzinha que eu fico mirando, vocês estão me ouvindo.
né? Então, muito bem, Gabriel. Ok, Daniel foi, Gabriel foi. Agora vejamos, tem muita gente aí querendo falar agora. Vamos ver se tem mais alguma. Tem. Ouvido. Então, Gabriel, agora fica quieto. Os cursos de água são importantes recursos naturais que devem ser preservados, já que representam uma porção relevante da água do planeta Terra. Para que seja evitada a poluição das águas, é preciso que... Qual que vocês marcariam? C. Vejamos. Haja um tratamento de esgoto adequado e responsabilidade ambiental das pessoas para que não poluam a água. Exatamente, né? É importante isso, tratamento de esgoto, responsabilidade ambiental, né? Ou seja, faz tanto a parte quanto a questão também de sensibilização. É, muito bem, deixa eu ver se tem mais, mas eu acho que normalmente tem 2 ou 3 só. Isso daqui eu não vou para agora não, tá? Isso aqui a gente não vai interferir, porque semana que vem, com a apresentação de vocês, né, dentro do trabalho que está ali proposto, vocês vão falar para a gente, né? De aí vão escolher, vão inclusive trabalhar aí com essa questão de percepção ambiental, né? E de fato, percepção ambiental é algo que inclusive, ela pode ser diferente, né? Por nós. Se a gente falar aqui em que cada um eventualmente possa ter uma percepção sobre um determinado assunto, mesmo no que se a qualquer assunto, mas logicamente aqui a gente está enfatizando questões ambientais, né? Nós podemos ter diferentes pontos de vista. Logicamente que tem um elo em comum, tem um cenário, né, de bom senso e de preservação que ele norteia, mas a gente possa aqui conversar, discutir ideias, porque se tudo também fosse muito pronto, a gente não crescia, né? Então, isso é muito a percepção, aquilo que a pessoa, na verdade, vai falar, depende muito do ponto de vista que ela está. Né? Até acho interessante, que eu sempre gosto, vocês sabem, sempre gosto de ilustrar aquilo que eu estou falando, e é meio isso mesmo, né? Dependendo da minha posição, eu consigo falar, e às vezes eu falo com muita propriedade, porque eu tenho certeza que aquilo que eu estou falando é o correto, né? Mas eu não me coloco, às vezes, no lugar do outro para enxergar alguma coisa de diferente. Então, é muito importante. Na hora que a gente vem aqui falar de questões ambientais, existe um norte que ele é fundamental. Né? Isso é indiscutível. Mas lógico que a gente precisa de discutir, a gente precisa de conversar, né? A respeito, a gente possa às vezes criar soluções para várias questões ambientais em conjunto. Porque aquilo que a gente comentou, não sei se vocês perceberam hoje, inclusive, no próprio Kahoot tinha questão que falava do início, né, da vida humana na Terra, o que foi modificando, né, a partir do momento que eu deixei de ser nômade, eu fixei residência, eu tenho ali oferta de alimento, eu crio animais, eu posso criar animais para, inclusive, me alimentar deles, eu faço meu plantio, então eu começo a ver que no ambiente eu posso trabalhar com esse ambiente e ter ali situações que venham a me favorecer, né? Bem, é logicamente que a partir do momento que isso foi criado, a gente gera aí as consequências das quais nós estamos discutindo esse tempo todo, né? Mas você não pode, às vezes, chegar e falar, ó, produtor, você não pode fazer isso em hipótese alguma. É interessante que a gente possa também conversar, né? Sensibilizar. Aquilo possa mostrar para ele que aquilo não é a melhor maneira de ser realizada. Inclusive, né, igual a gente fala de agrotóxicos, produtos químicos de uma maneira geral,
inclusive pela própria saúde daquele indivíduo, né? Mas a gente possa, às vezes, trabalhar juntos, promover alternativas, né? Então, são situações que elas só são possíveis porque a gente possa perceber que os indivíduos possam ter percepções diferentes, eles são incluídos ali naquela questão de maneiras distintas, né? De necessidades distintas, e que a gente pode trabalhar em conjunto, né? Que nada vai ser necessariamente imposto, mas possa ser trabalhado e que todo mundo faz parte desse processo, né? E aqui, na hora que a gente fala questões ambientais, isso não é diferente, né? A gente pode e deve ali conversar, dialogar e ver o que é melhor a ser realizado, né? Diante dessas diferentes percepções ambientais que cada um eventualmente possa ter, de acordo com o momento em que ele está inserido naquele cenário, né? Tem pessoas que realmente são extremamente cuidadosas com o meio ambiente, né? E tem outras que, na verdade, estão nem aí, né? Nossa, eu já passei muita raiva e assim, às vezes eu me seguro, porque realmente também é outra coisa que eu não gosto muito de ficar brigando demais, principalmente assim, em público, mas igual tem gente que vai, joga, né? Tá ali dentro de um carro, tá ali dentro de um ônibus e joga lixo pela janela. Teve uma vez que eu quase também briguei, tava dentro do ônibus, pessoa ali perto e jogando. Gente, dá vontade, né? Porque, na verdade, a gente sabe que por mais educado que você seja, ô fulano, por favor, né? Não faça isso. Você sabe que normalmente o diálogo não vai ficar assim tão amistoso, né? As pessoas não gostam de serem corrigidas principalmente nesse ambiente, né? Micro que tá ali. Normalmente isso não sai tão impune assim. Mas existem essas diferenças, né? E possam ser justificadas por N situações. A gente também tem que ter esse cuidado. Por isso que é tão importante tudo que a gente está falando, né? Dessa base, desse acesso, enfim. Deva vir pela obrigação, mas sim pela via cultural, né? O fato é que depende. E o que tem a percepção a ver? Só para a gente fechar aqui, o que a percepção tem a ver com isso? Porque tem pessoas que conseguem se ver como inseridos no ambiente. Então, eu cuido, eu preservo, porque eu me vejo participativa desse cenário. Na hora que a pessoa não cuida, porque na grande maioria das vezes essa pessoa se coloca à margem. Ela acha que o ambiente é o entorno e que ela não faz parte desse contexto, né? Então, isso gera vários prejuízos, vários desses problemas, né? Mesmo de descuido, de uma maneira geral. É lógico que quando a gente fala aqui desses problemas clássicos, o lixo é o mais fácil, mas a gente sabe que não é o único, né? Em várias situações ali que a gente consegue perceber desse descuido, desse problema e dessa percepção, o impacto, né? Que essa percepção de exclusão, né? De não pertencimento gera ali, impacta no ambiente. Ok? Então, olhem só, já estou super curiosa para ver o que vocês vão apresentar semana que vem, não se esqueçam, tá? E aí é bom, que eu também vou ter a oportunidade de ouvi-los, tá? Diga, Daniel, você quer falar alguma coisa? Não, eu também estou curioso para saber o que a gente vai apresentar. Eu acho que eu fiquei mais curiosa pelo início da aula, sabe, Daniel? Me deu uma percepção ambiental, né? Do ambiente aí da nossa disciplina, que eu fiquei assim um pouco impactada. Mas eu tenho certeza que vocês vão me surpreender positivamente, que eu vou ficar muito feliz. Eu não tenho dúvida disso, tá? Agora vocês dão uma cutucada aí na turma, porque tem pessoas que não estão aqui hoje, né? Que faltaram. Então, chamem a atenção delas, né? Recordem elas esse detalhe, pequeno detalhe, tá bom? Semana que vem, então, a apresentação do trabalho
E eu desejo a vocês uma ótima noite e até amanhã em Física Biofísica, tá bom? Eu tenho certeza que vocês pouparam voz hoje, porque amanhã vocês vão querer falar demais. Eu não tenho dúvidas disso. Fiquem com Deus, gente. Boa noite, viu? Boa noite, Lu. Boa noite, Sara. Abração.